Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre posições relativas, um assunto do 8º ano do ensino fundamental. Então vem comigo, bora para a aula. E para a gente iniciar, vamos aqui lembrar que antes da gente estudar aqui sobre posições relativas envolvendo circunferências, nós devemos saber de duas coisas. E quais seriam essas coisas, professor? A primeira é que a distância D, no caso aqui, essa distância que vai de uma ponta a outra, entre dois pontos não coincidentes, é igual à medida do segmento de reta que os une, sendo esses pontos as extremidades do segmento. O que quer dizer com isso? Quer dizer que essa distância B aqui, ó, que vai de uma ponta a outra, ela é a mesma distância desse segmento de reta aqui, ó, essa linha tracejada aqui, que vai de um ponto a outro, ou seja, de uma extremidade que tem o ponto A até a outra extremidade que tem o ponto B. Ok, essa é a primeira coisa que nós devemos saber. A segunda coisa que nós devemos saber é que a distância, tá? No caso aqui, a distância D, mais uma vez, essa distância aqui, que vai de uma ponta a outra, entre uma reta e um ponto não pertencente a ela, é igual à medida do segmento de reta perpendicular que une esse ponto a um ponto da reta. Bom, então temos aqui duas situações, ó. Temos aqui a nossa primeira situação que eu falei, que eu já expliquei, e agora a nossa segunda explicação, que também é praticamente a mesma coisa, só que aqui envolve uma reta perpendicular a ela, ok? Então vamos dar continuidade aqui, vamos passar para o nosso próximo slide aqui, para a gente estar falando agora sobre a posição relativa entre o ponto e a circunferência, já que eu já expliquei para vocês aí o que pode fazer, o que nós devemos saber antes da gente falar sobre a posição relativa da circunferência. Agora a gente vem para cá, ó. Vamos lá, acompanha aqui comigo a leitura, ó. Observe a circunferência de centro O e os pontos A, B e C. Olha só, eu tenho aqui, ó, o meu centro O, tenho o meu raio aqui, tá? Ó, aqui é um raio, mas ignora o raio por enquanto. Temos um ponto A bem aqui, um ponto B bem aqui na extremidade da circunferência e temos aqui, ó, um ponto C que está fora daquela circunferência. Então temos ali um ponto A dentro da circunferência, um ponto B nas extremidades daquela circunferência e um ponto C que está fora da circunferência. Ou seja, temos três situações ali, ó. E aí, ó, de acordo com a imagem, podemos observar que a distância D do ponto. Vamos lá, a distância D do ponto A. Então vamos ver aqui, ó, essa parte primeiro, ó. Essa distância aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui embaixo, ó, é a nossa distância D de dado. Então vamos lá, ó. A distância D do ponto A ao centro da circunferência é menor do que a medida do raio, né? O raio tá bem aqui, ó. O raio é isso aqui, ó. Esse Rzinho ali. Então dizemos então que o ponto A é interno à circunferência, ok? Então o meu ponto A nesse caso aqui, ele é um ponto interno à circunferência, como eu falei aqui no slide anterior, tá? E aí, ó, a distância D do ponto B, ó, agora eu vou ler aqui, ó, a distância D do ponto B, o ponto B, ó, ele está bem aqui na extremidade dessa circunferência, ao centro, a distância D do ponto B ao centro da circunferência é igual à medida do raio. Dizemos então que o ponto B pertence à circunferência. Então esse ponto B aqui, ele está pertencendo à circunferência. O ponto A, ele não faz parte da circunferência. Lembra que a circunferência, ela é diferente do círculo. O círculo, ele tem vários pontos ali dentro que pertencem ao círculo. Já a circunferência, o que vale é só as extremidades. No caso aqui o ponto B está na extremidade, tá? Como vocês podem ver. Então essa distância D, que vai do centro até o ponto B, ele no caso aqui ele é o nosso raio,
tá? Ele é o nosso raio, ele tem o mesmo valor do raio e ele é um ponto, né? Ele pertence à circunferência, ok? Então, ó, aqui eu esqueci de mostrar que aqui embaixo, ó, o nosso D, né? A distância D, ela é menor do que o raio. Na nossa segunda, a nossa distância é o que eu já falei, é igual o valor do raio. E quando a nossa distância D do ponto C, né, ao centro da circunferência é maior que a medida do raio. Dizemos que C é o que? É externo à circunferência, ou seja, essa distância aqui, D, que sai do ponto de origem lá dentro da circunferência, até o meu ponto C, que está fora, tá? Fora da minha circunferência, ela é o que? Ela é uma distância maior que o meu raio, né? Porque se ela sai do meu centro da circunferência e ela ultrapassa as extremidades daquela circunferência, então ela é uma distância maior do que o raio, é um tamanho maior do que o nosso raio. Lembrando que o raio, ele é a distância do centro da circunferência até uma de suas extremidades, tá? Ok? Beleza? Vamos continuar aqui, ó. E aí vamos falar agora sobre a posição relativa entre reta e circunferência, tá? Vamos lá. Observe a circunferência de centro O e as retas S, T e U. Temos aqui a reta S, a reta S aqui embaixo, a reta T aqui em cima e a outra reta U. Observe que a reta T, por exemplo, a primeira reta aqui, ela está passando aí, encostando na extremidade da nossa circunferência. A nossa reta S aqui embaixo, ela está cruzando e tocando dois pontos dessa circunferência, né? Ela está tocando dois pontos das extremidades dessa circunferência. E a nossa reta U, que é essa que está aqui, ó, ela não está encostando em nada da circunferência, em nenhum ponto da circunferência. Então, ó, considerando D a distância do centro da circunferência, a reta dada, e R a medida do raio, vamos analisar o que? A posição relativa entre essas retas e a circunferência, ok? Então a gente vai analisar a partir de agora. Primeiro aqui, ó, o primeiro exemplo ali, que no caso é a nossa reta S. Observe aqui o que acontece, ó, cria-se uma distância R aqui, ó, saindo do centro da circunferência até essa reta que está cruzando ali dentro e cortando a circunferência em dois pontos. Forma-se um ângulo de 90 graus bem aqui, ó, como vocês podem ver. E aí vamos ler aqui, ó, a reta S tem dois pontos em comum com a circunferência. Dizemos então que S, no caso a reta S, é secante à circunferência. E a distância D, ela é o que? Ela é menor do que o raio. Olha a distância do raio aqui. E olha a distância aqui que foi formada a distância D. Entendeu? Então o nosso raio ali, ele é maior do que a reta, do que a distância D. Ok? A distância D entre uma reta secante e o centro da circunferência, ó, é sempre menor do que a medida do raio. Ok? Então isso daqui é uma reta secante, porque ela corta a circunferência ela corta essa circunferência tocando dois pontos das extremidades dessa circunferência. Então vamos para o nosso segundo caso aqui, ó. A reta T, né, nesse caso aqui a reta T é essa daqui. Ela tem o que? Apenas um ponto em comum com a circunferência. Então dizemos que T é tangente à circunferência. Então, preste atenção. Se a reta tocar apenas um ponto da circunferência, significa que essa reta ela é uma tangente, ok? E aí o que vai acontecer? Significa que a distância D ela vai ser igual ao nosso raio, porque ela vai sair do centro da circunferência e vai tocar no ponto dessa reta que está encostando na sua circunferência. Então ela vai formar uma distância do mesmo tamanho que o nosso raio. Então, ó, a distância D entre uma reta tangente
e o centro da circunferência é sempre, ó, igual. Tá aqui, ó, em negrito, para vocês perceberem que é sempre igual à medida do raio, ok? Agora vamos para o nosso terceiro caso, que é a nossa reta U, tá? Ó, a nossa reta U, que está bem aqui, ó, ela passa e ela não toca, ela não tem nenhum ponto em comum com essa circunferência. Agora vem aqui, ó, a reta U, ela não tem pontos em comum com a circunferência. Então a gente diz, né, que U, né, que essa reta U é o que? É externa à circunferência. E aí nesse caso, ó, o D, a distância D, vai ser maior do que o nosso raio. Ó. Olha a distância D aqui, ó. Se ela passou pela circunferência, se ela está saindo do centro da circunferência e ela ultrapassa, ela passa a ser maior do que o raio. Se ela parte do centro da circunferência e ela não chega até a extremidade da circunferência, essa distância ela é menor. Nesse caso aqui ela é maior do que o raio. A distância D entre uma reta externa e o centro da circunferência é sempre maior do que a medida do raio, como eu acabei de falar. Continuando aqui, vamos falar agora sobre a posição relativa entre duas circunferências. Agora a gente vai falar sobre duas circunferências. Vem comigo aqui na leitura, ó. Observe as circunferências de centro A, B, C, D, E e F, que Sueli, tá? Sueli é um personagem fictício, traçou em uma folha de papel. Presta atenção, a Sueli foi lá e desenhou isso aqui, tá? Ela foi lá e fez esse desenho aqui. Tem várias circunferências aqui, ok? Aí vamos lá, ó. Note que alguma dessas circunferências tem pontos em comum, enquanto outras não. Vamos analisar alguns casos. Ó, essa daqui, por exemplo, ela tem dois pontos em comum. Ó, tem esse aqui e tem esse aqui. Já essa outra, tá? A circunferência B com a circunferência C, né? A circunferência B com a circunferência C, que está dentro da circunferência B, ela tem esse ponto aqui em comum. Já a circunferência B com a circunferência, ó, deixa eu trocar aqui a cor. A circunferência B com a circunferência E de errei na matemática, ela tem, ó, esse ponto aqui em comum, tá? Já a outra, aqui, ó, a circunferência E a circunferência F tem esse ponto aqui em comum. E essa daqui, ó, ela não tem ponto nenhum em comum. Agora vamos analisar, né? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui, ó, a primeira observação que nós temos aqui, ó. Lembrando, o desenho continua, ele permanece do lado de cá para que vocês possam estar vendo, ok? Ó, as circunferências de centros A e B, tá? A e B, ó, é essa daqui, essa circunferência com essa outra circunferência aqui, ok? Traçadas por Sueli tem dois pontos em comum. Dizemos que essas circunferências são secantes. Já aprendemos isso aqui alguns minutos atrás, que ela tem dois pontos em comum, ó, aqui e aqui, ó. Então elas são secantes. Ó, circunferências que têm dois pontos em comum são chamadas de secantes. A medida da distância D entre os centros O e P de duas circunferências secantes é satisfeita pela desigualdade. Ó, pela desigualdade. Que desigualdade é essa, professor? Essa daqui, ó. Observe aqui, ó. O raio. Aqui, ó. O raio de origem, né? Da origem. Tá? O raio da origem. Opa, professor, tá se enrolando aí, ó. Esse RO aqui, pessoal. Opa. Esse RO, pessoal, é esse ponto aqui, ó. É o raio dessa primeira circunferência. É isso que eu quero dizer. E esse outro raio aqui, ó, é o raio dessa outra circunferência, da menorzinha aqui, tá? Então eu tenho dois raios, tá?
de centros O e de centro P, para estar diferenciando aí uma circunferência da outra. Então, o maior raio, né, o raio de centro O e o raio da circunferência de centro P, ele é menor do que a distância D. A distância D ela vai de um centro de uma circunferência até o centro de outra circunferência, da outra, ok? Que está tendo ali dois pontos em comum. E aí, ó, a distância, no caso aqui, ela também é menor da distância que sai do raio de centro O mais o raio de centro P, ok? Então, se eu pegar aqui essa distância, tá? Se eu pegar essa distância aqui, que sai aqui do RO e somar mais a distância do RP, ela vai ser maior do que a distância D. Olha aqui como é que ela vai ficar, ó. A distância D é essa daqui, não é? Ó, sai daqui e vem até aqui. Então, olha ali em cima. Essa parte aqui de cima mostra a distância do raio da circunferência de centro O mais a distância do raio da circunferência de centro P de pato, ok? E aí, ó, temos aqui a outra parte, tá? Para vocês poderem conseguir entender o que está acontecendo, beleza? Então vamos continuar aqui o nosso slide, vamos para o nosso segundo, a nossa segunda aqui a nossa segunda observação desse caso. E aí vamos fazer essa leitura aqui, ó, as circunferências de centro B e E e as circunferências de centro E e F, olha só, circunferência aqui de centro B e de centro C, centro B, perdão, centro B e centro e as de centro F, ó, B e F, né? B e F. E é isso aí, vamos continuar aqui, ó. Traçadas por Sueli, tem apenas o que? Um ponto em comum. Dizemos então que elas são tangentes extremas e tangentes internas, respectivamente. Ou seja, temos aqui uma tangente externa e temos aqui, ó, uma tangente interna, tá bom? Então, temos aqui aqui também, tá? Uma tangente interna, ok? Temos aqui o ponto B e E, que é a externas, e temos a interna, que é o ponto E com ponto F. A mesma coisa acontece ali naquele ponto B com ponto C, naquela circunferência B e C, ok? Ó, circunferências que têm apenas um ponto em comum são chamadas de tangentes. No caso das tangentes externas, a distância D entre os centros de duas circunferências é igual à soma das medidas de seus raios. E aí aqui tem toda a explicação que vocês estão vendo. E temos o nosso segundo caso, ó, no caso das tangentes internas, tá? Que é no caso aí que eu já mostrei aqui, que é uma circunferência dentro da outra, tocando a extremidade uma da outra. A distância D entre os centros de duas circunferências é igual à diferença entre as medidas de seus raios. E aí temos aqui uma breve explicação, ok? Para quem tem o livro, quem é do Colégio CESAP que está com o livro, é só pegar aí no livro que vocês vão ter a leitura aí completa para vocês entenderem melhor a nossa explicação. Dando continuidade aqui, ó, vamos para o nosso terceiro e último caso, para a gente estar finalizando aqui a nossa aula, ó. Como as circunferências de centros A e D, ó, A e D, por exemplo, e as circunferências de centros B e C não têm pontos em comum, dizemos que elas são externas e internas, respectivamente, tá? Aí temos aqui, ó, circunferências que não têm pontos em comum podem ser internas ou externas. E aí temos aqui a nossa primeira explicação, que vocês podem estar vendo aí no livro de vocês. E quem não tem o livro tá aí na tela. Temos aqui, a primeira é quando as circunferências são externas. A segunda é quando as circunferências são internas. E a terceira é quando as circunferências
concêntricas, tá? Ó, um caso particular, essa terceira aqui eu vou dar uma lida, ó. Um caso particular das circunferências internas é quando elas têm centros coincidentes. Dizemos que elas são o quê? Circunferências concêntricas, e a distância D entre seus centros é igual a zero. Olha aqui, ó. E aí temos aqui o exemplo desse tipo de circunferência, ok? Circunferências concêntricas. E depois disso, pessoal, a gente acaba aqui a nossa videoaula. Se você ficou comigo aqui até o final da videoaula, larga o dedo no like, deixa um comentário e até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!